Papa Bento XIV. História. Amado por papistas, estimado por protestantes, um padre sem insolência ou interesse, um príncipe sem favoritos, um papa sem nepotismo, um autor sem vaidade, um homem a quem nem o intelecto nem o poder poderiam corromper. Horácio Walpole. Papa Bento XIV, nascido Próspero Lorenzo Lambertini, nasceu em uma família nobre de Bolonha, o terceiro de 5 filhos de Marcello Lambertini e Lucrezia Bulgarini. Seus primeiros estudos foram com tutores e, em seguida, ele foi enviado ao Convito del Porto, com uma equipe dos padres Somaschi. Aos 13 anos, começou a frequentar o Colégio Clementino, em Roma, onde estudou retórica, latim, filosofia e teologia. Durante seus estudos, quando jovem, ele frequentemente estudava as obras de São Tomás de Aquino. Enquanto ele estudava no Colégio Clementino, sua atenção se voltou para o direito civil e canônico. Logo depois, em 1694, aos 19 anos, recebeu o diploma de doutor em Teologia Sagrada e doutor Direito Eclesiástico Civil. Em 1724, apenas 2 semanas após sua eleição, o Papa Bento XIII nomeou Lambertini bispo titular de Teodósia. Na noite de 17 de agosto de 1740, ele foi eleito Papa e assumiu o trono de Bento XIV em homenagem ao Papa Bento XIII e foi coroado em 21 de agosto de 1740. O papado de Bento XIV começou em um momento de grandes dificuldades, alimentado pelo anticlericalismo e causado principalmente pelas disputas entre governantes católicos e o papado, sobre as demandas governamentais de nomear bispos em vez de deixar a nomeação para a Igreja. A Constituição Apostólica Pastoralis Romani Pontifices, que foi a revisão de Bento XIV sobre o Tríduo Pascal, dia santo no qual Nosso Senhor Jesus Cristo institui a Santíssima Eucaristia. Foi promulgada em 30 de março de 1741. Nela, Bento XIV excomungou novamente todos os membros que discordavam. Os protestantes, incluindo luterano, calvinista, seguidores de Zwingli e huguenotes. Ele ordenou também que os conselhos ecumênicos não fossem recorridos pelos oponentes das decisões papais. No início de seu reinado, o governo papal estava endividado e apresentava um déficit anual de mais de 200 mil escudos. Bento tentou melhorar as finanças dos estados papais, mas mesmo com sua morte, o governo ainda encontrava-se em dívida. Sua maior economia foi a redução no tamanho do exército papal, que se tornou ineficaz em termos da prática militar contemporânea. Mesmo em manter a ordem dentro dos estados papais, e assim ele reduziu severamente o pagamento de oficiais e soldados. Instituiu um novo imposto, uma obrigação sobre papel carimbado em documentos legais, e não produziu a receita esperada, e assim foi abolida em 1743. Ele ainda reduziu os impostos sobre o gado importado, o petróleo e a seda crua, mas impôs novos impostos sobre o cal, a argila da porcelana, o sal, o vinho, a palha e o feno. Em 1744, ele levantou impostos sobre a terra, aluguéis de casas,
subsídios feudais a barões e pensões derivadas de projeções. Ele incentivou a agricultura e o livre comércio e cortou drasticamente o orçamento militar. Em 22 de dezembro de 1741, Bento XIV emitiu a bula Immensa Apostolorum Principis e enviou um breve apostólico aos bispos do Brasil e ao rei João de Portugal contra a escravização dos povos indígenas das Américas e também de outros países. Em 18 de maio de 1743, Bento XIV assinou um documento dirigido aos arcebispos e bispos do Reino da Polônia sobre o casamento, comunicando sua insatisfação com a dissolução dos casamentos cristãos, mesmo os de longa duração, pelos tribunais eclesiásticos da Polônia, sem causa devida ou violação da lei canônica. Desde seus dias como consultor no Santo Ofício, Inquisição, Bento esteve envolvido em questões relacionadas às missões, tanto aqueles que buscavam converter os não-cristãos quanto aqueles que procuravam reconciliar hereges e pensadores, os chamados cismáticos, com a Igreja Romana. Bento XIV, no entanto, ecoando as palavras do Papa Gelásio I, proibiu universalmente a prática de mulheres servindo o sacerdote no altar. Durante seu papado, Bento XIV encomendou uma equipe de arquitetos, liderada por Nicola Salvi e Luigi Vintelli, para projetar um grande palácio que seria mais complexo e com maior estilo barroco do que a caixa de um palácio que Vintelli projetou em um centro urbano chamado Caserta. O palácio deveria ser construído ao sul da Basílica de São Pedro, mas nunca foi construído, pois os planos foram silenciosamente ignorados pelo sucessor de Bento XIV, Papa Clemente XIII. Eles foram criados mais uma vez por Papa Pio VI no final do seu papado, mas tiveram que parar devido à possibilidade de invasão. Bento XIV sofria de problemas renais há anos. Sua saúde piorou em 1758 e, após uma batalha contra a gota, ele faleceu em 3 de maio de 1758, aos 83 anos. Suas palavras finais para aqueles que o cercavam no leito de morte foram: "Deixo vocês nas mãos de Deus." Após seu funeral, ele foi enterrado na Basílica de São Pedro e um grande catafalco foi erguido em sua homenagem. E assim espero ter contribuído para o conhecimento dos leitores. Entre no canal Vida Nova, lá encontrará outros vídeos semelhantes. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para novos vídeos. Muito obrigada por assistir. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.